Olá, e vamos a mais uma análise de marca. Mais uma vez que eu vou contar para vocês como se deu o processo de construção. E a marca desse vídeo é a Tudo de Energia ou All Energy. Inclusive, eu vou explicar o porquê dessa marca com dois nomes. Primeiro, para te contextualizar, essa marca ela nasce num processo de consultoria de posicionamento de Merivaldo Brito. Quem é Merivaldo Brito? É um engenheiro eletricista, que é doutorando em energia, já é mestre. Ele é uma referência internacional no setor de energia e tinha ali dentro do seu guarda-chuva pessoal várias frentes de negócios. Só que quando uma marca ela depende especificamente do seu rosto e da sua imagem, o limite ele chega em algum momento. Por quê? Porque todos nós temos apenas 24 horas e era impossível que o Merivaldo estivesse em dezenas de lugares ao mesmo tempo ou saísse enviando representantes, como acontece, por exemplo, dentro da política. Quando a gente vai para o mundo corporativo, isso já é mais cobrado, não é tão permitido. Então a gente entendeu que um dos trabalhos que nós poderíamos fazer para que o Merivaldo alcançasse, o desempenho pleno, das possibilidades que ele tem no seu guarda-chuva de negócios, era a construção de uma marca que desse para ele a possibilidade de escalabilidade, que trabalhar apenas o nome dele, daria naquele momento. Então nasce assim a Tudo de Energia. E qual que é a da Tudo de Energia? Tudo de Energia é um ecossistema, tá, de soluções para o setor de energia. Então vai ter desde, capacitações para técnicos, mentorias para empreendedores, treinamentos para vendedores, para o setor comercial, missões técnicas para a China, para outros países, soluções em produtos, enfim, tudo que envolve energia vai estar dentro do ecossistema Tudo de Energia. E quando nós iniciamos o processo do estudo, existe aqui, aproveitar para vocês explicar o porquê do All Energy, nós identificamos a facilidade de entrada, desse ecossistema em outros países, já em razão da relevância que o Merivaldo já tem a nível global. Então a gente entendeu que, para o nosso público interno aqui, o nosso público brasileiro, é muito importante, que o nosso nome, né, fosse já em português, mas para essa migração e para essa expansão era importante que nós tivéssemos já de saída, esse estudo já feito e já pensado para esse nome em inglês. Então nós tivemos aqui a construção da Tudo de Energia e a All Energy. Aqui dá para vocês verem a estruturação da marca, como ficou, tá. E aí vamos voltar aqui para a marca em si, para vocês entenderem como se deu o processo de criação. Quando a gente foi criar a Tudo de Energia, a marca, depois da definição e aprovação do nome, nós fizemos uma leitura muito pragmática do público-alvo. Então, o público-alvo é majoritariamente masculino, majoritariamente masculino. Boa parte desses homens que trabalham nesse setor tem uma história, uma jornada muito parecida com a do Merivaldo, que inicia como eletricista e aí ele começa a graduar, começa a se desenvolver, abre um negócio, começa a se profissionalizar. Então a gente entendia que nós precisávamos conversar com o público masculino. "Ah, Lumar, não tem mulheres no setor de energia?" Tem. Tem mulheres no setor de energia, mulheres inteligentíssimas e mulheres extremamente relevantes dentro do processo. Só que majoritariamente o nosso público acabam sendo os homens, porque são, lá na ponta, o técnico, né, o eletricista que vai lá na sua casa prestar o serviço, os que estão ali na frente das grandes operações,
em sua maioria são homens. Então nós construímos uma marca que desse a possibilidade de entrar com mais facilidade no imaginário desse público. Então a gente traz aqui a construção, por exemplo, aqui de uma iconografia muito marcada e muito fácil, assim, é um raio, é um desenho que ele é extremamente simples, e toda a padronização da marca e a criação da marca, ela remete com muita facilidade à infância. Por que remete à infância? Porque ela está muito linkada com aspectos de RPG, com jogos, não necessariamente existe uma vinculação direta, mas como isso está dentro do imaginário masculino, a gente entendeu que fazia muito sentido de trabalhar aspectos que levassem para esse lugar, por quê? Porque já tem uma familiaridade, já tem um potencial de aceitação muito mais fácil. E aí o detalhe, das cores, ele vai muito alinhado, com o universo das energias renováveis, do processo da gente entender que a gente precisa trabalhar a energia, eh olhando para todas as suas vertentes e as suas possibilidades, então nós optamos trabalhar com verde, prioritariamente com verde e com amarelo, com essa questão da energia limpa. Vou passar aqui para a apresentação em si da marca, porque vai ficar mais fácil a gente conseguir visualizar alguns detalhes, né, que a gente não está traduzindo um nome, a gente está traduzindo as possibilidades, a gente vai conseguir ver aqui os padrões de cores e a aplicação. Então observa como a gente trabalha todos os atributos ali que podem relacionar indiretamente e diretamente ao setor de energia, mas dentro de um aspecto de empoderamento, desse público, do nosso público-alvo. A gente traz a construção da marca de que modo? A pessoa que teve contato com a tudo de energia, aí ela viajou, está lá nos Estados Unidos e encontra essa marca, vai ter uma familiaridade, fala assim: "Espera, eu já vi isso, será que é a mesma marca?". Eu acho que é a mesma marca. Tem uma similaridade muito próxima, então a gente se preocupou muito em trazer todos os aspectos visuais, a gente se ocupou em trazer uma quebra. Observem que a gente, opa, observem que a gente se ocupa inclusive, na hora de definir o nome, de tentar criar um mesmo espaçamento de base. A gente passa muito pouco. Tá vendo aqui a área que a gente inicia o T, ele vai aqui até o R. Vocês conseguem perceber? A gente passa muito pouquinho do que é a construção dessa marca e do equilíbrio dessa marca. Porque o que acontece? O nosso imaginário, a nossa cabeça, ela vai decorando as formas, não necessariamente, sabe aquela coisa de que se eu embaralhar as letras no meio, você vai conseguir formar uma palavra, vai conseguir formar a frase? Então, se eu consigo embaralhar isso aqui minimamente, você ainda vai conseguir falar: "Opa, espera aí, é tudo de energia". Ou se você conheceu como All Energy, você vai falar: "Espera aí, isso aqui é All Energy". E aí a gente faz essa estruturação de nome, de identidade, muito equilibrada, para que ela funcione e você não consiga, perceber essa diferenciação. Deixa eu passar aqui para frente. Aqui a gente consegue ver a aplicação, a padronização de imagens, de cores. Se você observar, vai ser bem mais difícil você conseguir notar como é que está assinando, se é o Energy, se é tudo de energia, não vai fazer muita diferença na estética, em como isso se apresenta. Então, quando a gente vem e fala dos aspectos da comunicação, ela está muito organizada, muito padronizada e muito alinhada ao público-alvo. Uma coisa que é muito legal, que a gente conseguiu criar também, é trazer esses aspectos de comunidade. Então a aplicação dessa marca, ela tem um senso ali de time, de equipe, de grupo,
de nicho, eu pertenço a essa comunidade, eu faço parte desse movimento, ela tem esse aspecto de brasão, sabe, essa coisa de time, de grupo, de equipe, que é justamente, um dos grandes apelos que nós temos dentro da construção dessa marca. Por quê? Porque o Merivaldo, ele já é notadamente conhecido, é uma grande referência, as pessoas olham para ele, se inspiram nele e falam: "Cara, eu quero aprender com esse cara, eu quero ser como esse cara, eu quero ter esse cara dentro do meu negócio para poder ter um pouquinho dessa expertise". Então, as pessoas vão olhar para ele muito como o técnico do time de futebol. Então a gente constrói toda a identidade, toda essa marca para que as pessoas queiram pertencer. Então daí vem os atributos aqui presentes nessa parte tanto da iconografia, como da identidade como um todo. E aí esse broche aqui, ele é muito legal, porque ele de fato representa toda essa simbologia desse grupo de pessoas que está tocando, que está fazendo a energia transformar, no setor, notadamente uma das áreas de maior desenvolvimento e amplificação hoje a nível global, uma das grandes pautas de desenvolvimento é a parte de energia, a gente já não consegue mais viver sem energia, tudo está ancorado nisso. Então, tudo que envolve, o desenvolvimento, o aprendizado, qualificação dessas pessoas que estão diretamente envolvidas, de fato é uma grande tendência de mercado, então não dava mais para a gente ficar ali só dentro do guarda-chuva do Merivaldo, só dependendo do nome dele, né, para ele conseguir ter essa escalabilidade ainda maior a nível global, né, depende de mais pessoas fazerem parte, de ter uma possibilidade de propagação disso com essa marca. E aí com essa marca da Tudo de Energia, a gente fica menos dependente ali da figura do Merivaldo. Por quê? Porque o Merivaldo ele vai transferindo a autoridade e a importância da marca dele, da marca pessoal, para a marca da Tudo de Energia, que é uma marca dele. Inclusive, eu brinco com ele assim: "Ah, daqui uns 20 anos, quem sabe, você não vai querer vender, você vai ter construído um grande império em torno da Tudo de Energia". Falar: "Olha, já deixei minhas contribuições, eu duvido que ele vai conseguir parar de trabalhar com isso, porque ele é um verdadeiro apaixonado, pela temática. Mas se que ele quiser daqui a pouco falar: "Ó, eu estou aqui, eu tenho todos esses produtos envolvidos, eu tenho esses serviços, ele tem todo esse ecossistema rodando amplamente, quero vender esse negócio". Ele vai ter muito mais facilidade para vender, para entregar esse valor que ele construiu, do que ficar ali dependendo só da exposição dele, da presença dele, da participação dele, em todas as frentes de negócio, como era antes do nascimento da Tudo de Energia. E aí, galera, comenta aí se vocês gostaram, se vocês acharam bacana a solução que a gente deu para essa questão, da necessidade que a gente identificou com rapidez da de ter um nome que pudesse, internacionalizar com mais facilidade, se vocês gostaram da construção da iconografia, de como se apresentou, se vocês acham que as pessoas estão se sentindo parte disso, a gente já sabe na prática, a gente já tem colhido os frutos dessa atualização aqui, dessa criação dessa marca, mas eu quero saber aí a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, se você quiser acompanhar novas análises, entender como o nosso trabalho acontece, é só inscrever no nosso canal, que toda semana tem conteúdo novo. Até a próxima.